E aí, moçada, mais um Motiva Ceará e dessa vez o Motiva Ceará sincero, bombado. O negócio é abençoado. Antes disso, quero agradecer você porque, meu amigo Isaac, nós chegamos a mais de 1.000 inscritos. Obrigado, Senhor. 1.000 inscritos aqui no nosso canal. Graças a você que nos assiste, que confia no nosso trabalho. Meu, do Isaac, dos nossos companheiros que são os nossos convidados, que são as estrelas desse podcast, e que a gente possa aí quebrar barreiras. Obrigado de coração. Em algum lugar dessa tela você vai lá poder se inscrever e também seguir as redes sociais do nosso convidado. Está comigo sempre aqui o meu irmão, meu amigo de fé, irmão camarada, meu amigo Isaac. Tamo junto. E também tem uma participação especial fora do nosso convidado, a nossa amiga Liz Cardoso. Dá um oi, Liz. Eita, oi, tá com fome, mas tudo bem, tá valendo, depois vem a janta, mas sem mais borodórios, esse cara é um irmão em Cristo, uma pessoa abençoada, uma pessoa também aí carismática, que é o meu irmão Tiago, conhecido como Varão Bombado, o missionário sincero, um fenômeno das redes sociais. Meu irmão, Deus te abençoe, obrigado. Amém. Obrigado por ter... assim, dado um pouquinho de tempo, assim, no seu tempo. Teu servo. Que eu sei que é eu sei que é corrido. O homem já começou, viu? O homem já começou. Eita, menino. Eu sei que é corrido, mas é abençoado, meu irmão. Gratidão, coração. Primeiramente, agradecer a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Pelo seu trabalho também. Pelo que você vai contar, que eu conheço um pouquinho da história. E, meu irmão Tiago, a palavra é sua. Deus abençoe. Conte um pouquinho da história do Tiago, do Varão Bombado, dessa pessoa do bem aqui pro Motiva Ceará. Amém. Boa noite. É boa noite? É bom dia também. Bom dia, tarde, boa noite, boa madrugada. Tarde, boa madrugada a todos, né? Oswaldo, eu quero agradecer por esta oportunidade de estar aqui, né? Você está abrindo as portas aqui do Motiva Ceará para estar contando um pouco aqui da nossa trajetória, da nossa história. Glorifico a Deus pela vida de vocês, né? Pela vida do Isaac, pela vida da Liz. Pela vida da Liz, também está aqui nos bastidores. E você que está nos acompanhando aqui, o Motiva Ceará, esse podcast incrível que tem trazido convidados excelentes e tem garantido aí um entretenimento maravilhoso aí para você e para a sua família. Amém. Né? Eu sou Tiago Gomes de Araújo. E sou um jovem que desde cedo passou por muitas dificuldades, né? Nasci e me criei dentro de um lar um pouco conturbado, ali com o meu pai se envolvendo ali nos crimes, né? Eu muito cedo pude presenciar, eu ainda criança, né? Polícia invadindo minha casa, né? E vivi todo esse contexto, né? Familiar. É lógico que eu acredito que o cenário, não posso dizer que o cenário pode nos moldar, mas infelizmente eu me deixei influenciar por tudo que eu vivi no passado e acarretou para tudo que eu vivi no meu futuro, né? Eu, aos meus 17, 18, 19 anos, infelizmente, eu me envolvi com as drogas muito cedo, né? No crack. E automaticamente eu fiquei viciado no crack. A minha mãe morreu, perdi também o meu pai. E fiquei somente com as minhas irmãs, assim, entre aspas, porque a droga me afastou de todos, de família, de amigos, dos poucos amigos que eu tinha. E automaticamente eu fui morar na rua, né? Como diz lá no mundo, em casa de viciado, colchão e vela acesa, né? Comendo lixo, comendo cinza. Né, eu andava com um cachimbozinho e dentro daquele cachimbo eu coloquei todos os meus sonhos, né? Coloquei todos os meus projetos que eu tinha, porque o cachimbozinho é pequeno, mas ali cabe famílias, ali cabe carro, ali cabe moto, ali cabe casas, ali cabe tudo, ali cabe sonhos, projetos, tudo cabe dentro daquele pequeno cachimbo. E muitos jovens hoje na atualidade têm colocado todos os seus sonhos, projetos, famílias, todos os seus bens dentro daquele cachimbo, que infelizmente eu tive que passar por isso, né? As escolhas que eu fiz, as amizades que eu trilhei, e eu me envolvi no crack, infelizmente, né? Passei um processo muito difícil na rua, né? Na prostituição,
muitas das vezes usando o meu próprio corpo para conseguir a droga, né? E foi momentos difíceis, de depressão, de tristeza, onde eu não tinha força nem para tirar minha própria vida, né? Tentei algumas vezes, não tive força para tirar minha vida. Eu olhava para mim e dizia que eu era um covarde, né? Porque eu dizia para mim, rapaz, eu sou tão covarde que eu não tenho coragem nem de tirar minha própria vida, né? E tanto quão o inimigo estava trabalhando na minha mente na época. Mas chegou um momento que Jesus, ele já estava olhando para mim, Amém. né? Mesmo eu naquela situação de rua, Cristo já tinha um plano para mim, segundo a presciência dele. Amém. Ele já estava me enxergando, ele já estava me olhando. Acredito que desde antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, Deus já tinha um propósito, uma obra na minha vida. E ele me escolheu. Ele me chamou, e eu me lembro ali que em meados de 2012, meados de 2013, eu estava ali no interior chamado Itarema, né? Ali em Itarema. E foi quando eu tomei uma decisão de entrar dentro de uma igreja e me reconciliar com Cristo. Naquele domingo à noite, eu me lembro até hoje, era época de carnaval. E eu entrei, o pastor estava pregando, eu fui no altar. E nós temos o costume de dizer assim, quem quer aceitar Jesus? Mas naquela noite eu fiz diferente. Eu fui no altar e disse, Jesus, o que é que eu tenho que fazer para tu me aceitar? E ele olhou para mim com todo amor e misericórdia e perdão e disse, creia no meu evangelho e se arrependa dos seus pecados. E eu me arrependi naquele ano, era época de carnaval. E eu me lembro que eu saí na porta daquela igreja e não tinha para onde ir, né? Não tinha para onde ir. E eu disse, Senhor Jesus, para onde é que eu vou? Eu estou endividado aqui nesse interior. Eu não tenho mais família aqui nesse interior. Eu me lembro até hoje que naquela noite, Oswaldo, eu descobri que o lixo estava valendo mais do que eu para o homem. Eu entrei dentro de uma casinha de lixo do tamanho de um banheiro, vizinho uma fábrica de camarão, vizinha a delegacia, lá em Itarema. E naquela noite a polícia foi lá, botou a lanterna na minha cara. Eles olharam para mim e disseram assim, sai daqui, porque esse lixo é propriedade particular. E aqui dali foi uma facada assim, e eu olhei assim, Jesus, o lixo tá valendo mais do que eu aqui nessa terra. Foi quando eu me afastei um pouco, fui pro meio do mato, e comecei a dormir naquele mato. E quando foi de manhã cedo, a chuva me acordou. E quando a chuva me acordou, eu não contei isso aqui da última vez que eu estive aqui com o Isaac, não lembro se eu contei, mas quando a chuva me acordou, eu ouvi uma voz, e eu creio que ali era a voz de Cristo, dizendo assim para mim, canta o hino da harpa 141. E eu disse assim, Jesus, eu não sei cantar esse hino. E eu me lembro, Isaac, Oswaldo, que eu abri a minha boca e aquele hino saiu dos meus lábios e eu comecei a cantar o hino 141 da harpa cristã. E quando eu terminei de cantar, né, nós que somos continuistas, pentecostais, eu fui batizado com o Espírito Santo no meio do mato. A minha língua enrolou, né? Você que crê, que está me ouvindo aí, né? Você também que não entende, né? O batismo do Espírito Santo é um revestimento que Deus dá sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo. E eu fui batizado com o Espírito Santo naquele dia. E eu me lembro que eu disse, eu vou embora para Fortaleza. Eu peguei a BR, Isaac. Andei 1 hora, 2 horas, 3 horas, e ninguém dá carona para ninguém com medo de assalto. A pé, descalço, sujo, fedendo, de bermuda, todo sujo. Eu andava com a mochilinha da Barbie rosa nas costas, com uma peça de roupa. E eu me lembro até hoje dessa cena. Eu já não estava aguentando mais, de fome e sede, andando várias horas, e parou um Fiat Uno prata, né? E deu a ré. Parecia uma Mirage no deserto. Mas eu me lembro até hoje, ele baixou o vidro. Era um senhorzinho de quase 70 anos de idade, da cabeça bem branquinha, cego de um olho e sozinho dentro do carro. Ele olhou para mim, a primeira coisa que ele disse foi, a paz do Senhor, varão. Desde aquele dia, Oswaldo, eu aprendi a nunca mais julgar ninguém pela aparência. Desde aquele dia. E eu olhei para ele, eu disse, a paz do Senhor, o meu filho é crente, né? Ele olhou para mim e disse, desse jeito. Eu disse, me reconciliei ontem à noite. Aí ele olhou para mim e disse, eu sei, Jesus me disse. Quando eu passei por você, ele disse para mim, para esse carro agora, dá uma carona para ele, porque ele é meu servo aqui na terra.
E eu entrei dentro daquele carro, Isaac, ele me deixou na Parquelândia, na Igreja Redonda. Eu sempre morei minha vida toda no Rodolfo Teófilo, nasci e me criei no Rodolfo Teófilo, e eu pedi para ele me deixar num bairro vizinho, né? Talvez eu pudesse pedir ajuda lá onde eu morava com a minha família. E quando ele me deixou na Parquelândia, eu fui para Caucaia a pé, mangueando, pedindo dinheiro nas churrascarias. E eu cheguei na Caucaia num lugar chamado Resgate de Valores, uma casa de recuperação, lugares que é muito criticado hoje em dia, né? Muitas pessoas julgam essas casas de reabilitação, que diz que lá só tem bandido, que diz que lá só tem gente que não quer nada, pessoas que não tem mais jeito, né? Mas para você que acha assim, casa de recuperação é escola de profeta aqui na Terra. Realmente tem muitos que não querem, mas tem pessoas que realmente querem mudança e são transformados ali e são devolvidos de volta para a sociedade, para viver em comunhão, né, com a sociedade. Famílias são restauradas nesses lugares. E eu entrei naquele lugar, eu passei 3 anos internado naquele lugar. Pastor Antônio Inácio me recebeu, não me cobrou R$1, né? Passei 3 anos naquele lugar. Lá dentro, Deus me tratou pela palavra, pelo evangelho, através da oração, por trabalhos também de psicólogos na época, né, que conversaram comigo, de vez em quando ia conversar conosco. Mas foi o evangelho, foi a palavra que me transformou naquele lugar. E o sobrenatural aconteceu. Por quê? Porque eu não tinha expectativa mais de vida social, eu não tinha mais expectativa de nada. Eu era um semi-analfabeto, né, sem profissão, sem família praticamente, sem expectativa de vida social. E para mim eu ia morrer ali dentro, né? Morar ali dentro o resto da vida, cuidando do pastor, cuidando da clínica, porque eu já era um líder espiritual lá dentro, fazia os cultos. E eu disse, Jesus, meu lugar é aqui, eu vou ficar aqui. Mas só que Deus tinha algo reservado para mim, né? Deus tinha algo reservado para mim naquele lugar. E eu me lembro até hoje que um profeta, isso aqui é para quem crê em profeta, eu me lembro até hoje que um homem chamado Pastor Davi, ele olhou para mim e disse assim, Tiago, conta nos teus 5 dedos da tua mão, 5 dias. Eu vejo um carro verde entrando, uma mulher loura e te levando, né? Naquele momento, eu duvidei, eu disse assim, Jesus, se foi tu que falou, eu recebo. Se não foi, eu recebo do mesmo jeito, né? Eu estava recebendo tudo, Isaac, naquela época. O que viesse, eu estava recebendo de bênção. E eu cheio de fé, né? Eu tomei posse, né? A gente ali no jejum direto, orando, buscando, né? Com aquela fé. E eu passei 5 dias olhando para o portão, Oswaldo. 5 dias olhando para o portão. Primeiro dia eu olhando para o portão. Segundo dia eu disse, Jesus é o segundo dia. Jesus é o terceiro. Quando foi no 5º dia, o carro buzinou, Oswaldo. E quando o portão abriu, era um carro verde. E quando eu olhei para dentro, era uma mulher loura. Não me pergunte como, mas vai fazer 7 anos que eu estou casado com ela. Porque quando Jesus fala, ele cumpre. As coisas de Deus é loucura, né? A gente não entende, né? Não entende as coisas de Deus, né? A gente tem só que aceitar. Por mais que seja loucura, por mais que a gente não compreenda, mas se a gente aceitar o centro da vontade de Deus, nós vamos viver coisas extraordinárias aqui na Terra. Eu costumo dizer que você vai viver coisas que ninguém vive quando você começar a fazer coisas que ninguém faz, né? Tem pessoas vivendo na bolha e fazendo coisas que todo mundo faz, então você vai viver coisas que todo mundo está vivendo. Mas a partir do momento que você começar a fazer coisas que ninguém faz, você vai viver coisas extraordinárias que ninguém está vivendo. A mulher samaritana, ela foi pegar água num horário que ninguém ia buscar água, 12:00. E por ela ir buscar água num horário que ninguém ia, ela viveu coisas extraordinárias com Cristo. Jesus foi ao encontro dela naquele poço 12:00. Estava somente ela e Jesus naquele poço. Então eu aprendo com aquela mulher que quando a gente começa a fazer coisas em lugares que ninguém vai, fazer coisas que ninguém faz, renúncias que ninguém vive, orar em horários que ninguém ora, você vai viver coisas com Cristo que ninguém está vivendo. Você vai, Deus vai te colocar em lugares que outras pessoas não estão, não por mérito nosso, porque a gente não chega em lugar, a gente não se esforça para chegar em lugares
porque a gente merece, a gente se esforça para chegar em lugares porque aquele lugar já é nosso. A gente basta apenas tomar posse daquilo que Cristo já tem para nós. É como diz aquele ditado. Ditado não, né? Tem pessoas que dizem assim, você está se esforçando para ser salvo. Não, eu não estou me esforçando para ser salvo. Eu estou me esforçando porque eu já sou salvo em Cristo Jesus, né? Eu já sou salvo em Cristo Jesus. É por isso que eu estou me esforçando, é por isso que eu quero estar com Ele. Tem pessoas que dizem assim, eu vou perdoar para Cristo me perdoar. Eu vou perdoar o meu irmão para Cristo me perdoar. Não, eu vou perdoar o meu irmão porque ele já me perdoou, porque eu já sou perdoado por ele. Então, quem muito é perdoado, muito perdoa, né? Como aquela história daquela mulher pecadora, né? Ela foi muito perdoada. E quando a gente tem esse sentimento que a gente foi muito perdoado, automaticamente a gente libera perdão para as pessoas. Quando a gente tem esse sentimento que a gente foi muito amado por ele, a gente também tenta transbordar desse amor para as outras pessoas. Então eu passei aquele processo naquele lugar, eu conheci essa mulher, que hoje eu sou casado com ela. Ela continua loura, o carro continua verde, né? E eu passei mais um ano na clínica depois que eu conheci ela na casa dela orando e eu orando na clínica, né? Esse processo que todo crente passa do tempo de oração, de conhecer a pessoa. E eu passei um ano no processo, né? Conhecendo ela, em oração. E depois disso, um ano, nós se casamos, né? Deus preparou todo o casamento. A minha esposa, quando eu conheci ela, ela é uma pessoa muito bem sucedida. Ela ganhava mais de 10 mil reais por mês. Ela sempre trabalhou ela sempre foi gestora de RH, né, nas empresas. Ela implantava RH nas empresas. E eu digo para ela que eu fui o Jonas na vida dela, né? Eu falei para ela que quando eu me casei com ela, as portas começaram a se fechar, né? E ela não estava entendendo que Deus estava chamando eu e ela para a obra de Deus, né? Para viver na obra de Deus, né? E até aqui, Deus tem nos sustentado, até aqui Deus tem nos fortalecido, Deus tem abrido as portas, e nesses 7 anos, Deus sempre proveu, né? Ele sempre pegou aquele corvozinho e foi lá no palácio da Jezabel e mandou pão e carne todos os dias para nós comer. E Deus tem sido maravilhoso. E foi quando surgiu a ideia desses vídeos. Eu, quando saí da clínica, eu era uma pessoa muito religiosa. Eu era antissocial. Eu tinha medo das pessoas. Eu era esquisito. Eu conversava com as pessoas pregando pelo celular. Porque o meu pastor, ele era da Deus e Amor lá da clínica. Ele me doutrinou dessa forma. Para ele, obreiro não andava de bermuda. Para ele, obreiro não andava com camisa sem ser de camisa longa. E eu saí com a minha mente cauterizada nisso, né? Eu preciso ser dessa forma. Então, eu era uma pessoa muito religiosa. Eu era uma pessoa muito esquisita, antissocial. Eu tinha medo, não queria estar perto de pessoas, somente da minha esposa. Né? Eu não gostava muito dessa questão de igreja, de estar conversando ali depois do culto. Eu queria logo para casa me esconder. Então eu era um lunático. Eu costumo dizer que eu era um lunático religioso, né, Oswaldo? Uhum. E o tempo foi passando, Deus foi me tratando, né? Eu comecei a me congregar numa comunidade, né? A minha esposa estava há 14 anos nessa igreja, e uma comunidade diferente dessas igrejas tradicionais, né? Primeiro porque não tem esse padrão aquela arrumo de pessoas ali em cima do altar, né, da gravata. E eu fui enxergando o amor que as pessoas tinham um pelos outros e a minha mente foi mudando, né? Rapaz, não precisa ser dessa forma. Eu estou vendo que essas pessoas não têm essa religiosidade, mas mesmo assim estão amando uns aos outros dentro da igreja. Né, estão cuidando do próximo dentro da igreja, e aquilo dali foi me tratando, aquilo dali foi me libertando. Eu digo que foi uma libertação porque o excesso religioso acaba se tornando uma doença na vida da pessoa. Né? E Deus foi me moldando, Deus foi me tratando com todo respeito com as igrejas tradicionais, com todo respeito com as igrejas que mantêm os bons costumes, né? Que Deus abençoe a cada um deles, mas quando é em excesso, se torna uma doença na vida do ser humano. E Deus foi me tratando, Deus foi me libertando aos poucos. E foi quando surgiu a ideia desses vídeos, né? Esses vídeos aí que hoje, pela misericórdia do Senhor,
esse personagem aí, o Missionário Sincero. O meu Instagram era Missionário de Rua. Eu postava somente trabalhos na rua de evangelismo. Hoje eu ainda faço. Mas eu mudei, né, para o Missionário Sincero ali nas minhas redes sociais. A ideia veio da minha esposa. Ela disse, vamos gravar aqui um vídeo engraçado. E eu sempre relutei com isso, porque eu sou itinerante há 11 anos. Né? Itinerante, vivo na itinerância. E sempre foi da itinerância que Deus abençoou minha vida, através de ofertas, os pastores me abençoando. Nunca estipulei nada para pregar a palavra do Senhor. Mas Deus sempre usou a vida dos homens de Deus para me abençoar. E eu sempre tive essa relutância. Não, se eu entrar no humor, eu vou perder minhas agendas. E o que vai ser aqui na minha casa, o meu sustento? Eu sempre tive esse medo. Entendi. Eu sempre fiz uns bicos por fora, trabalhando. Para quem não sabe, eu tenho um talento, eu sou locutor, né, de porta de loja. Né? Eu posso dar até uma palhinha aqui da Magazine Luiza. Bom, mas né? Rapaz, não, fica à vontade, homem. Também, né? Eu tô brincando, mas eu sou locutor de porta de loja, a gente faz um trabalho de porta de loja, né? Já fiz em farmácias, Casa Bahia, fiz em muitas lojas no centro da cidade, né? Mas sempre foi mais ali focado na itinerância, né? Focado na itinerância, viajando. Já fui para São Paulo, já fui para Minas Gerais, viajei para vários interiores do Ceará. E eu fiquei relutante nessa questão do humor, por causa dos pastores mais tradicionais fecharem a porta para mim. E os meus amigos sempre diziam, não, mas tu tem um tom de humor, vamos fazer. E o Daniel, que veio aqui comigo da última vez, que ele trabalha com podcast. E eu dizia para ele, não, cara, não dá, porque eu tenho medo, eu vou perder minhas agendas, né? Eu tenho a minha esposa. Infelizmente não dá. Mas a minha esposa, vamos fazer. E eu topei. Eu fiz um vídeo. E esse primeiro vídeo, os meus vídeos davam 1.000 visualizações, 2.000 visualizações, né? 2.000 visualizações. E esse vídeo que eu gravei com a minha esposa, que foi o primeiro vídeo, o varão da calça colada, né? Na calça a vácuo. Foi um vídeo de... Isso é que tá dando pra mim? Não sei por quê. Um vídeo de 20 segundos, né? Onde não falei nada. Minha esposa pegou de baixo pra cima, assim, as minhas pernas, num leg. E eu, tipo, dançando. E esse vídeo bateu 900.000 visualizações em 3 dias, né? E aquele vídeo ali me trouxe 19 mil seguidores, só aquele vídeo. Então, depois desse vídeo, eu não parei mais, né? Fui postando todos os dias. E depois desse vídeo, o engajamento em todos os vídeos cresceram, né? Legal. Foram dando 50.000 visualizações. Aí veio o vídeo do 1º milhão, né? Foi aquele Igrejas que você não deve entrar, né? Bateu, tá indo para 5 milhões agora esse vídeo. Nossa. E Deus foi abençoando. E em 3 meses eu ganhei 120 mil seguidores, em 3 meses. Né? Assim, algo que só Deus mesmo para colocar a mão e abençoar. Né? Como eu disse da última vez que eu estava aqui com o Isaac, né? Tem influenciadores que tentam há anos, né? Para lutar, né? E quando eu olho para isso, eu vejo Deus, porque eu não tinha essa, como é que se diz, no meu coração, eu não tinha essa, como é a palavra? Esse desejo não, essa malícia no meu coração, eu vou ser influencer, não sei o quê. Não tinha, para mim eu tava me divertindo ali, não sabia que isso ia me ajudar no futuro. Eu via os influencers na internet, eu dizia assim, rapaz, esse povo ganha dinheiro mesmo na internet. Esse povo passa o dia comendo, acho que eles passam, né, comem o dia todo dia nas pizzarias. Eu não tinha uma noção do que era, né? Mas o tempo foi passando, eu fui recebendo umas propostas de lanchonete, pizzaria, e eu vi, rapaz, esse negócio aqui é bom, viu? A gente come de graça, né? Ganha dinheiro no lugar. Né? Eu digo, amor, nós estamos comendo, ganhando dinheiro para comer nos cantos de graça. Rapaz, o negócio é muito bom, viu? Né? Aí a gente foi gostando, mas além do humor, né? O nosso humor, eu costumo dizer que eu sou um apologeta gospel não, apologeta humorístico, né? Um apologeta que defende a fé através do humor, né? E cada vídeo, as pessoas não entendem, mas tem uma verdade espiritual por cada vídeo, né? A gente ora antes de fazer um vídeo, né? O Varão Bombado, a gente ri muito, o Varão Bombado. Mas tem uma verdade espiritual por detrás do Varão Bombado. E qual é a verdade espiritual? É os excessos, né? Que as pessoas usam no seu corpo, tanto mulheres como homens, né? E já
já puxa para o gatilho da lascívia dentro das igrejas, né? Pessoas que ficam expondo os seus os corpos de uma forma extravagante dentro das igrejas, né? É um alerta também para a questão dos anabolizantes, né? Que as pessoas estão se matando por causa desses anabolizantes, né? Infelizmente. E a mensagem do Varão Bombado é essa, né? É um alerta para essas pessoas que exageram, né? Pessoas que entram na academia passa por causa da saúde no início, mas com o tempo vai passando, elas estão muito envolvidas e acabam ali idolatrando o seu corpo, né? O seu corpo se torna um Deus para eles. Infelizmente, o perigo está aí, porque tudo que eu priorizo se torna um Deus na minha vida, né? Tudo que eu priorizo se torna um ídolo no meu coração. Infelizmente, o corpo tem sido um ídolo para muitas pessoas e isso tem invadido as igrejas. Infelizmente, né? A gente vê a lascívia exposta dentro das igrejas. O segundo personagem que eu tenho é o Varão Radical, que foi um varão que eu se espelhei em mim quando eu saí da clínica. Eu era daquela forma ali. Por mim, eu quebrava a televisão mesmo, porque para mim era coisa do capeta mesmo na minha vida, né? Eu andava todo em paletó, ia pra praia de calça social. Por mim, eu ia até de sapato social pra praia, né? Então, é um alerta para o extremismo religioso, o varão radical, né? A gente vê ali o varão radical quebrando a TV, mas ali aquilo acontece. Eu vivi aquilo, né? Eu era muito extremista. Eu não ia a uma praia porque se eu chegasse num ambiente para comer uma pizza e tivesse uma música de forró, alguma coisa relacionada assim, que não fosse da igreja, eu já me ficava mal, perturbado, querendo sair dali para ir embora, porque para mim é um ambiente demoníaco, aquele lugar, para você ver o quão o extremismo, né, religioso pode adoecer a vida do ser humano, né? E tem o Varão Nutella, né? O André Valadão abriu até uma série, né? Não, o Isaac não é Nutella, não. O Isaac é raiz. Né? O André Valadão, ele abriu até uma série agora sobre mensagens do Evangelho Nutella, né? Que é um evangelho, podemos dizer, coach, né? Aquele que massageia o ego. É o evangelho, não é o evangelho verdadeiro, que não confronta a vida das pessoas, né? Nada contra os profissionais coaches, né? Mas o lugar deles não é no altar. O altar é lugar de profeta, né? Eles são ótimos profissionais, sim, eles são maravilhosos, mas o altar é lugar de profeta, né? Que prega o verdadeiro evangelho, que prega a palavra do Senhor, que console, que edifique, que exorte através da palavra do Senhor. Então a gente tem visto esse evangelho Nutella, né? Nas igrejas, infelizmente, principalmente nas igrejas neopentecostais, onde não tem estudo bíblico, onde estão ali doutrinando e moldando as pessoas somente em votos, fogueira santa, tapete vermelho, né? Tentando arrancar somente o dinheiro do povo. E isso não edifica em nada. Não estão preocupados com a alma, se a alma da pessoa vai para o inferno ou não. Estão preocupados somente com a lã da ovelha. E, infelizmente, nós temos vivido esse evangelho Nutella na atualidade, Oswaldo. Então, cada personagem, para você que não entende, você que me segue nas redes sociais, tem uma verdade espiritual por trás de cada personagem. Não é só um humor que eu faço ali. Tem uma verdade espiritual por detrás e a minha vida é mais ou menos isso, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? E é isso, Oswaldo. Você puder. Não, é mais ou menos isso. É mais né? Tudo que ele não conseguiu falar sobre Giovanni. Giovanni, você que não entende, Giovanni, viu, Giovanni? O como pode falar, Giovanni. Nós vamos agora pegar no teu pé, viu, Giovanni? Mas que legal, né? Rapaz, e aqui eu garanto para os nossos irmãos que estão nos assistindo aqui que aqui é só a parte assim superficial, porque tem muito mais detalhe e não dá num podcast pra gente falar de muita coisa. Mas assim, cara, que história de superação, primeiramente. Amém. Abençoado, lógico, que Deus coloca a mão e você vai progredindo. Também achei interessante contando a história de como começou os personagens, a divisão, né, do varão, né, é interessante isso. E, Thiago, também eu queria
saber de ti, ouvir um pouquinho sobre essa questão também dos projetos sociais que você tem pela madrugada Tá certo. aqui na capital, aqui em Fortaleza, né? Que você abençoa pessoas, não só você, outros irmãos também. Como é que é isso? Conta pra gente. Pronto, o projeto o nome do projeto é Café Solidário, certo? Do pastor Marcelo Vilela, ali do Genibaú. Eu não me lembro o nome da igreja dele, porque ele não é o meu pastor. Mas não tem isso. Isso é para fazer a obra de Deus. Isso, não existe placa de igreja. E é um projeto social que ele já faz há 6 meses. 6 meses. De segunda a sábado, ele não faltou nenhum dia. Né? Na Praça do Ferreira e na Praça da Estação. Onde pessoas têm abençoado. E todos os dias nós estamos ali. A gente sai de casa 20 para as 6 da manhã. Na madrugada, tá amanhecendo ainda. A gente leva pão, a gente leva bolo, a gente leva sopa, a gente leva café, a gente leva leite, leva frutas, né? E quando a gente chega lá, já tem uma mesa preparada pelos próprios moradores de rua. Eles mesmos organizam a fila, porque para quem não sabe, cada praça tem um líder, né? Cada praça tem um líder. E falar em líder, o pai do meu irmão, né? Ele mora há 17 anos na Praça do Ferreira, é o pai do meu irmão. Infelizmente, ele está lá em situação de rua. Ele é um dos líderes da praça, ele não quer sair de lá de jeito algum, já tentei ajudar ele de todas as formas, e ele está lá. É o Tarso, um grande profissional, conserta tudo, liquidificador, eletrodoméstico, ele é um profissional nessa área. E ele mora lá, e quando a gente chega lá, a gente buzina, eles já estão na fila, tudo organizadinho, com a mesa, né? A gente para o carro, eles mesmos vêm buscar as coisas, né? Eles mesmos cortam as frutas, eles mesmos passam pão na manteiga. E o nosso propósito é orar e pregar para eles, né? A gente chega lá, a prioridade não é o lanche, é a palavra e a oração. E antes de dar o lanche para eles, a gente sempre dá uma palavra ali, Sim. A gente ora por eles, a gente põe a mão sobre eles, né? Profetizando bênçãos no nome do Senhor Jesus. E o pastor Marcelo já fez 2 casamentos na praça. Foi mesmo, cara? Agora, esse mês vai ter mais 3 casamentos na praça, né? Onde já conseguiram os vestidos de noiva, né? A roupa dos varões. E ele vai levar uma festa lá para a praça, os irmãos da igreja vão. Ele prepara um banquete, né? Com a ajuda dos irmãos, creme de galinha, arroz. É um casamento mesmo que ele faz na praça, né? E vai casar mais 3 casais agora, né? Para a glória de Deus. Alguns já saíram da rua, conseguiram emprego, né? Para a glória de Deus. Porque tem muitos que estão ali que as pessoas pensam, não, tá na rua, é drogado. Mas não é. Tem muita pai de família, mãe com crianças ali na rua, porque não tem para onde ir. E mora lá, criança recém-nascida. Tem as fotos aqui no meu celular de crianças recém-nascidas lá. Eles não usam droga, mas infelizmente tem que ficar lá na rua, né? E o pastor Marcelo, com a ajuda de alguns irmãos, já arrumou emprego para alguns, né? Tem tirado alguns da rua. Às vezes ele arruma doação de fogão, de geladeira, de cama e tenta ali arrumar um emprego para alugar uma casinha para os irmãos. Ele leva os irmãos para a igreja dele, ele aluga um ônibus, ele bota todo mundo da praça dentro do ônibus. Eu fui pregar lá no domingo atrasado e quando eu cheguei lá, tava lá os moradores tudo da Praça do Ferreira no culto, ali no Genibaú. E foi uma benção para a glória de Deus. E esse trabalho tem continuado, né? Nós estamos querendo fazer a Praça da Acal agora. Nós fazemos a Estação e Ferreira. E nós vamos sair agora um pouco mais cedo, 4h30 da manhã, para começar a fazer a Acal. Né? Mas todos os dias é isso. 150 a 200 pães, né? 7 caixas de leite, banana, mamão. O que tiver a gente leva. Né? Tem dia que não tem também, a fruta. Mas o pão e a manteiga é certo. E o café. Todos os dias, de segunda a sábado. No domingo nós não vamos porque já tem muita gente fazendo no domingo, né? Então a gente tira esse dia para descansar. Mas o líder, né? Quem Jesus levantou de verdade lá foi o pastor Marcelo, que ele já está há 6 meses com esse projeto. E que Deus abençoe a vida do pastor Marcelo Vilela, em Cristo Jesus. Amém, amém. Isaac, é benção, meus irmãos, ó. Tá vendo aí que cada um fazendo a sua parte, né? E aqui a gente não tá falando de religiosidade, não. Tá falando aqui de algo maior, Isso. algo supremo, né? Que é questão do espírito. Fazendo a sua parte, você pode contribuir na vida de pessoas, né? Aqui nas redes sociais vai ficar os contatos do irmão Tiago, aqui do nosso Missionário Sincero. Para quem for tocar do coração e quiser também contribuir com essa obra, você vai lá. Ou se quiser também, vai no Instagram do Motiva Ceará, ou aqui mesmo pelo YouTube. Vai lá que a gente encaminha também, que toda ajuda, não importa se é sofisticado.
O importante é que seja também somando. Veio no seu coração, você vai poder somar na vida dessas pessoas. E como ele falou muito bem, pela graça de Deus, nós estamos aqui hoje numa condição melhor do que os nossos irmãos. Pela graça de Deus, a gente não teve a necessidade de morar numa rua, né? A gente não sabe essas condições, pela graça de Deus, mas depressão leva a isso, situações familiares levam a isso, então não quer dizer que é só uma questão de droga. E detalhe, muitas pessoas que estão nas drogas não quer dizer que se prepararam para entrar na droga. Por uma situação na vida, por uma depressão, por um trauma de infância, as pessoas, infelizmente, ou por amizades, abandono, vários motivos, não é só criminalidade não, porque a gente usa às vezes um estigma de pensar que a pessoa está na droga porque é por causa do crime. Vou lhe contar um exemplo. Eu acho que talvez ele não sei, né? Eu já fui policial militar. E teve uma situação que marcou a minha vida ali no Jereba, no Janguruçu. 2 da manhã eu patrulhando, veio um cara correndo ali do Morro do Janguruçu, já contei aqui outra vez, em outro podcast. Veio correndo e se jogou na frente da viatura. A gente bota a mão na cabeça, e o cara me ajude, se agarrou nas minhas pernas. E da minha composição, abraçou mesmo, irmão. Abraçou. Eu disse, tá ficando doido e se afasta aquele negócio todo. O que é que ele queria? Assalto? Não. Tava usando droga? Não. Mas tava querendo usar a droga. Sabe o que ele queria? Uma internação. E ele disse o quê pra gente? Me prendam. Porque eu não aguento mais. Eu quero sair das drogas e não sei o que fazer. E eu, como Estado, naquele momento, o que é que eu podia fazer para ajudar esse rapaz? Não tinha para onde recorrer. Então, a pessoa que estava numa situação, talvez estava ali naquela sede para droga, uma luta espiritual e humana também, para não ficar naquilo. Qual foi a ideia dele? Vou me jogar em cima de uma viatura para eu ser preso. Olha o nível para a pessoa tentando se libertar. O que é que a gente faz? Não tem. Então, cabe também a compreensão isso. Essa questão da droga, a questão, né, que está até latente aí nas redes sociais, essas liberações, essa questão da criminalidade, a gente tem que ter sempre uma visão muito subjetiva, não objetiva, porque a gente não sabe o que é que tem por trás. Então, esse exemplo que eu dei é um exemplo que acontece todo dia, né? Às vezes a pessoa está dormindo embaixo de uma ponte e a gente não sabe o que aconteceu. Eu lembro que a gente tinha um guerreiro que fez uma postagem para mim no Instagram, que canta rap, lourão do rap, né? Um cara sensacional, entendeu? E o pessoal, quando eu postei, fizeram fazer uma crítica. Como é que pode? Você é advogado, não sei o quê. Eu disse, e aí? O que é que tem a ver? Por quê? Porque as pessoas têm, irmão, um estigma com as pessoas. Só que o que Jesus veio fazer? Ele não veio sentar com o doutor. Ele foi para aquele pessoal que tinha um estigma. Para dizer o quê? Que nós somos, na visão de Deus, iguais. E a tua vinda aqui é algo interessante, que como eu já tinha falado com o Isaac, eu disse, rapaz, vai ser legal, por quê? Porque todo mundo às vezes pensa, né, que o missionário sincero é só um missionário como personagem. Né? Ninguém imagina assim que realmente ele é um missionário, que ali é um teatro, lógico, mas que também traz, como você falou muito bem aqui, coisas do reino, até para tirar as escamas da visão das pessoas e entenderem o quê? Que o reino de Deus ele não é extremo, ele é braço aberto. Né? Então, assim, eu fico muito feliz da sua presença aqui. Né? E quando você começou a contar a sua história, até me emocionei, porque o Isaac sabe, o pessoal que assiste a gente sabe que sempre quando tá falando assim, algumas pessoas me emocionam, porque eu fico imaginando, por isso que eu fico aqui parado olhando, eu fico imaginando aquela cena lá do lixo e a polícia, meu irmão, infelizmente sai daí que esse lixo tem dono, e a pessoa ir pro mato, aí você tá lá, para um carro, que quem for pensar humanamente impossível aparecer um carro, né, que dê uma carona e fale o que você falou aqui, muita gente diz assim, isso é besteira, isso é história. Falar um pouquinho mais também de outra questão de testemunho. Né? Eu, na época da pandemia, né,
continuei trabalhando e tudo. E logo na reta final da pandemia, eu comecei a sentir uma dor, viajei, comecei a sentir uma dor aqui, que já era o Covid, né? E fiquei mal e teve um dia que um amigo policial faleceu por causa do Covid e teve uma declaração de amor da esposa dele e eu fiquei mal, cara. Fiquei mal pra caramba, porque eu fiquei imaginando nos meus filhos e na minha esposa. Aí fui atrás de fazer seguro e tudo. E um dia eu tava mal, a minha esposa sabe, porque depois eu conto, não conto na hora, pra não ficar preocupada. Ela, você tá passando mal? Não, tô 100%, mas baqueado, pra pessoa não ficar. Aí eu lembro que eu tava deitado lá na cama e na noite dizendo assim, meu Deus, se eu morrer... Porque a Covid tava assim, a pessoa pensava que tava bem, definhando rápido, né? Se eu morrer, mas pelo menos que eu faça isso, já deixei tudo pronto, tem isso, né? Já me... Assim, se acontecer... Porque um dia antes eu vi um áudio de outro amigo militar, de outro, dizendo assim, me tire aqui da UPA, porque se eu ficar aqui eu vou morrer. No outro dia, o cara tinha morrido, o cara estava bom. O áudio dele falando. Então eu fiquei assustado, né? E eu lembro que eu estava de manhã, assim, às 5 horas da manhã, 5 e meia, eu deitado, eu senti que a pessoa chegou bem pertinho assim de mim, como se fosse assim, chegando e falou aqui no meu ouvido. Não se preocupa não. Teu momento não é esse. Tua hora não é essa. E eu acordei assim, ó, pum! Aquele sonho de filme que a pessoa fica com o olho fechado e abre assim. O que foi que eu fiz? A minha esposa, Oswaldo, tá fazendo o quê? Tomando banho. Não, eu vou tirar o carro e vou andar. Se eu ficar aqui dentro, eu vou morrer, eu tenho que sair. E ali o Covid, ó, zerou. Então, para quem não acredita, né, a gente que é cristão, tem vários e vários testemunhos. Eu tenho um testemunho também da Covid, que eu sou asmático, né? E na época, os amigos meus tudo morrendo, os pregadores, pastores, né? E quando eu disse assim, Jesus, se eu pegar esse negócio, eu morro. Né? Porque eu sou asmático, desde criança, as minhas crises é muito forte. Tomo comprimido direto, né? Os prednisona, tomo minha bombinha. Aí se eu pegar, eu vou morrer. E eu peguei, né? Mas Deus foi tão bom que o meu sintoma foi muito leve. Graças a Deus. Mas só que eu passei para minha esposa dentro de casa, né? Ela vai ver esse podcast. Eu passei para minha esposa dentro de casa. E aí o problema começou aí. A minha esposa já teve 3 pneumonias. Né? E os primeiros dias foi muito difícil. Ela cuspindo sangue dentro de casa, com falta de ar. Né? Teve um momento que ela não conseguia mais nem ir para o banheiro com falta de ar. E naquela época tava entubando todo mundo, né? Exatamente. Quem era entubado não voltava mais para casa. Exatamente, era o medo do povo. E ela me disse assim, me leva para o hospital. Eu, amor, eu vou te levar. Não. Se o Senhor vai te levar, ele vai te levar aqui dentro de casa. Ele não vai te levar longe de mim. Na UPA, não. Falei para ela, né? Era UPA, né? E eu olhei nos olhos dela, eu falei até uma loucura na época, né? Porque eu sempre carreguei dentro de mim que eu tenho que amar mais a Cristo do que família, eu tenho que amar mais a Cristo do que coisas, tenho que amar mais a Cristo. E eu olhei pra ela nos olhos dela e disse assim, meu amor, já enterrei meu pai, já enterrei minha mãe, se for para enterrar, eu enterro. Eu só não quero perder a presença de Deus na minha vida. Eu falei desse jeito pra ela. E eu me lembro que naquela noite ela sentou numa rede com falta de ar e ela pegou o celularzinho dela e ela disse assim pra mim, eu disse assim, eu disse pra ela, vamos ligar pro pastor, pedir ajuda. Aí ela, não, eu não quero ligar pra ninguém, porque eu não quero estar contando vale pra vida de ninguém. Eu só quero contar bênção e milagre pra vida das pessoas. E ela pegou o celularzinho dela naquele dia, eu me lembro até hoje, o que tu tá fazendo? Ia dar quase meia-noite, ela, não, eu tô aqui enchendo minhas lamparinas. Eu me lembro até hoje. Aí eu não tô entendendo, ela foi em todos os contatos do WhatsApp dela e começou a pedir perdão. Me perdoe se um dia eu fiz alguma coisa contra você. Me perdoe se um dia eu fiz alguma coisa contra você. Tu tem alguma coisa contra esse povo? Eu não tenho não, mas se Jesus me levar hoje, eu quero ir morar com ele. E ela pedindo perdão para todos os contatos do celular dela. E eu me lembro até hoje que naquela madrugada nós não dormimos, porque eu disse para ela, amor, eu vou passar a madrugada cantando o hino da harpa, porque eu sempre amei hinos da harpa. Ela, tá bom. E ela passou sentada na rede com falta de ar e eu sentado na cama louvando os hinos da harpa. Eu me lembro até hoje, ela tá ouvindo. Quando foi de manhã, essa mesma voz aí que você ouviu,
E esse vento do Espírito que a gente crê entrou naquele quarto. E ela se levantou. E ela levantou a mão para cima e disse: eu estou curada no nome de Jesus. E até hoje ela está de pé, para a glória de Deus. Amém. Porque Amém. quando a gente prioriza Deus, quando prioriza Cristo, quando coisas não estão no nosso coração acima de Cristo, Deus, ele nos honra, não porque merecemos, né? Mas porque ele vê que é para a glória dele, né? Tem uns amigos meus que vai no privado, cara, tu não tá vendo não o que tá acontecendo contigo? 160 mil seguidores, não sei o quê. O cara, pra mim, isso aí pode acabar a qualquer momento. Eu falo pra ele, não, mas isso aqui é um emprego. Eu falo pra ele, a qualquer momento eu posso ser demitido. E se eu for demitido, eu arrumo outro. Né? Porque se eu colocar o meu coração muito nisso, se eu perder, eu vou sofrer. Né? Como muitos estão entrando em depressão aí na internet, porque perdem o Instagram, hackeia, e ficam depressivos, tristes na internet, morrendo. E eu não quero passar por isso. Então eu tento no máximo não colocar o meu coração nisso. Tem dia que eu nem olho isso, né? Porque eu tento colocar meu coração em Deus, porque ele é suficiente para mim. Amém, amém. Eita, Isaac, é muita história, viu? E, meu amigo Isaac, chegou aquele momento top, né, Liz? Viu aí? É muita história, né? Né? E, olha aí. E, cara, aqui a gente, meu irmão, a gente sempre dá um presente Amém. sincero, né? Sincero, presente Amém. sincero, né? E assim, a gente tá, graças a Deus, tá abençoando e pela gratidão, você vai receber o bonezinho do Motiva Ceará. Amém. Vou fazer uma brincadeira aqui, Isaac. Na minha cabeça é grande, não sei se é cabelo. A minha é maior, né? Na dele, não. Meu Deus. Eu tava pensando aqui, não, isso, meu Deus, de ter trazido um chapéu do Motiva Ceará agora. Eu sou crente cearense, né? Minha cabeça é Cabeça sincera. E, cabeça sincera. e outra coisa, ó. Ele vai ser o primeiro, viu? Que vai receber o double brinde. E a canequinha do Motiva Ceará. Amém, que honra. Sou o primeiro, viu, Isaac? Serginho, fica com raiva de mim, não. A sua tá vendo aí? garantida. Essa aqui é do nosso Amém. irmão Tiago. Amém. Tem a caixinha, tá bem por aqui a caixinha. Tá aqui, ó. A caixinha tá aqui no ponto, ó. A caixinha. E, cara, a gente faz isso aí com muito amor, Amém. né? Com as pessoas aqui. É eles que fazem, né? Eles que fazem. lá o arroba lá. Né? E a gente fica muito feliz da sua presença. Olha aí, coube, macho. E tu brincando, cara. Que aí eu Entendeu? abri mais dois aqui. Ele deixou aberto a gente. Eu abri. Abriu, foi. Tá acochado e abri mais dois, né? Né? Cara, rapaz, o varão cearense, a outra modalidade é varão cearense. Só pede pro Giovanni, né? Não é o Giovanni, não. Ei, Giovanni, eu consegui deixar o Giovanni, me ajude. Giovanni tá fazendo assim, estão fazendo bullying comigo. Foi o Isaac, viu? Eu tô por fora, foi o Isaac, viu? Né, cara? E assim, bicho, tô muito feliz hoje, assim, Amém. né? Muito feliz mesmo. E, cara, sua história de vida, né? Tirando o personagem, é o que motiva mais a gente. Amém. O Motiva Ceará é o que eu sempre gosto de dizer aqui pro pessoal. O pessoal imagina assim, rapaz, o cara tem um podcast, tá milionário. Né, Isaac? O cara pensa isso aí, né? Tá milionário. Soubesse que é o meu hobby, né? É o meu hobby. Algo que eu comecei, que tinha feito um plano atrás, em alguns anos, e sem coragem, aquele negócio disso, eu disse, meu Deus, tá pra frente, e Deus... acabou virando o meu hobby, né? E vindo amigos, vindo pessoas, né? E a gente ficando muito feliz com esse crescimento. Né, e hoje trazer personalidades, trazer você uma pessoa de Deus, uma pessoa que vem se destacando também no seu emprego, né? Isso eu fico muito feliz, que tenho uma gratidão muito grande por isso, né? Então, não tenho palavras, só orar pela sua vida, da sua esposa, da sua família. E, Isaac, qual é o nome da tua esposa? Manda um abraço ali pra ela ali, um cheiro. Se eu não falar o nome dela, é briga, viu? Que faltou o nome da esposa. É verdade, varão na peia, né? Essa questão de sofá, né? Eu, em 7 anos de casado, eu gosto de frisar isso, né? Ela tá me ouvindo agora, né? Eu glorifico a Deus, porque em 7 anos de casado, eu nunca disse um palavrão com a minha esposa. Né? Em 7 anos de casado, nós nunca dormimos separados dentro de casa. Né? Em 7 anos de casado, nós temos lutado para ser... Porque hoje em dia existe, Oswaldo, um divórcio entre aquilo que se prega e aquilo que se vive, né? Um divórcio. Nós temos lutado para tentar colocar em prática aquilo que nós temos pregado, né? E eu amo a minha esposa, Eveline Xavier, porque da onde ela estava, né? O status que ela tinha, né? A condição que ela tinha na época,
para ela olhar para mim, enxergar alguma coisa, né? Sem profissão, internado numa clínica ali com um bocado de gente em tratamento. Então foi Deus que colocou isso no coração dela, né? E até é uma mulher guerreira e tá comigo aí nos momentos bons e difíceis. E eu amo você, meu amor. Eveline Xavier. Que Deus abençoe sua vida e tamo junto, viu? Amo você. Varão facetado, viu? Hã? Aqui, não era nem varão facetado. hein? Não tinha nem facetado, né? Cheio de todo faceta agora, né? Quem foi? Fala aí. De novo, é a rainha das facetas. É. Me abençoou. Aí ela facetou, ó. Bizu. Cara, meu irmão, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus Deus. Deus abençoe. abençoe. Obrigado pelo seu tempo. Rapaz, estou impactado pela história, Isaac. Estou impactado por tudo aqui. Estou anestesiado, essa é a palavra, mas é benção. Amém. Né? E assim, cara, meu irmão, obrigado. Aqui é um podcast. Eu sei que daqui a um tempo você volta de novo para contar mais bênçãos Amém. pra gente, poder pregar aqui o evangelho também pro pessoal. Amém. As portas estão abertas. No seu projeto lá também, pelas manhãs, o Motiva Será também vai te ajudar. Amém. Certo? Aqui não é uma autopropaganda, mas mais uma vez eu digo, quem quiser, tiver no coração ajudar esse projeto, ajude o projeto no que você puder. Se for uma maçã, tem o QR Code dele aqui das redes sociais, que aí você pode falar diretamente com ele. Se você Vou mandar o do pastor, viu? manda o do Vou pastor. mandar direto pra mim, pra ele. Pronto, manda o do pastor, que fica tudo beleza. E siga as redes sociais do nosso irmão, que é muito importante. Também siga as redes sociais do 24 Frames, meu amigo Isaac, que nos abençoa. Siga nossas redes sociais. Graças a Deus eu falo isso porque a gente é trabalho não pelo número, mas mostrando que o trabalho está sendo desenvolvido, a gente está conseguindo bater as nossas metas e isso é graças a você que gosta das nossas entrevistas, gosta dos nossos momentos. E, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, um abraço para você que está na batalha e não desista, busque a Deus, é importante. Se você não tem força, procure alguém da sua confiança para que possa caminhar junto, porque dois andam mais forte do que um. Isso. Porque dois, um caindo, o outro pode levantar. Meu irmão Tiago, obrigado. Amém. Deus abençoe. E foi mais um Motiva Ceará com muita emoção, com muita palavra de Deus, com muita superação, de uma forma sincera. Nosso irmão Tiago aqui, missionário sincero. E você aí, varão, varoa, se inscreve no canal. Deus abençoe e até a próxima. Cara, obrigado. Obrigado você. Tu é doido, meu irmão. Foi um culto. Foi um culto, cara. É um culto, é? Foi um culto.